Turistão tá de volta. Tava com saudade de Turistando, né? É porque a gente estava trabalhando muito, viajando muito no trabalho e tirou uma semaninha aí para poder também tirar uma folga. E é justamente dessa semana de folga, esses 8 dias, que é o programa de hoje. Nosso convidado é Vinícius Brandão, um dos 60 empresários que estavam nessa viagem. Fizemos uma viagem maravilhosa para Cuba, do dia 1º de abril a 8 de abril. E foram convidados 60 e poucos empresários, né, de todos os ramos, a gente vai estar falando disso. E o bate-papo hoje vai ser justamente para a gente poder falar um pouco dessa experiência, dicas de viagem, o que a gente viu de coisa positiva, o que viu de coisa negativa. E Vinícius vivenciou isso muito bem, gravou muita coisa, mas antes da gente falar do assunto, eu queria apresentar Vinícius. Seja bem-vindo ao programa. Obrigado, Guto. Se apresente, que eu vou nem perguntar, nem falar quais são os seus cargos, porque o currículo é grande, se apresente aí. Hoje eu sou empresário da hotelaria, né? Sócio proprietário da Rede Bem Bahia de Hotéis. Aí a minha sócia-chefe, esposa Manuela, né? Boa. Dona. É a dona, a gente obedece ali. Estou atualmente como presidente da CDL de Porto Seguro e diretor estadual da BH Bahia. E ainda pentelho você lá no Conselho de Turismo, verdade, né? Verdade, pentelho muito bom, por sinal. E no currículo ainda tem jornalismo. Sim, sou graduado em jornalismo com especialização em texto, fotografia e vídeo. Em Salvador. Apesar de não atuar mais na área profissionalmente. Em Salvador, isso. Sim, sim. Ó, Faculdade social. Se fosse uma entrevista para a gente poder falar sobre a carreira de Vinícius, e aí vai ter que ser outro momento, seria uns 6 programas. Mas a produção está falando assim, não, a gente tem hoje 2 programas. Então, nesse nosso programa, essa é a primeira parte e a segunda parte vai vir logo em seguida. Como eu estava falando, se fosse para poder falar da vida pessoal de Vinícius, eu conheci ele na campanha de 2004, 2004. De Janeiro Natal. E ele, além de fazer a parte de produção... 18 anos. E eu cuidava da parte do showmícios, ele também fazia uma parte de atração musical. Ele era um cantor e tocador de arrocha, ele irmão... Arrocha. Era arrocha? Era arrocha. Filho do saudoso, maravilhoso Guilherme Santos, jornalista também de Salvador. Do programa, me lembra aí? Balanço Geral. Balanço Geral, muitos anos Balanço Trabalhou Geral. foi prefeito de Salvador. Trabalhou inicialmente com o Fernando José. Ele começou na rádio, né? Depois ele trabalhou com o Fernando José na televisão. E posteriormente finalizou a carreira no Balanço Geral lá com o finado Varela, né? E ele tinha um jargão que era... Pode, Fernando, pode não, Guilherme. Então é isso. E Mata Cobra o nosso pau, que ele usava muito. É verdade. E aí a gente ia falar sobre isso, né? Depois, como ele voltou para Porto Seguro, quando conheceu Manuela, eu estava muito próximo desse momento também, né? O iníciozinho. Verdade, quando começou a namorar. Se assustou quando veio a gente. Ih, como assim? Verdade. E depois essa parte de empresário, de hotelaria e tudo mais. Mas hoje não. Hoje a gente vai falar de Cuba. Uma semana em Cuba, sendo 5 dias em Varadeiro, uma península maravilhosa, linda, a 2 horas de Havana, e 2 dias fantástico, dinâmico em Havana. Então esse vai ser nosso bate-papo de hoje para as dicas. Depois vocês podem fazer a pergunta para a gente. Bom, para vocês terem ideia, eu sou degustador de charuto, então para mim foi a Disneylândia de viagem, né? Pro charuto até, não vou nem falar a quantidade de charuto que eu tenho, mas eu tô bem abastecido. Vini, a primeira experiência nossa foi já na saída do aeroporto, né? A gente foi de Guarulhos para Panamá. A gente fez uma conexão no Panamá com a companhia aérea Copa. Eu nunca tinha viajado com a Copa e fiquei assim, muito... me surpreendeu de uma forma positiva. Foi muito bacana. Eu não me recordo com a aeronave, mas foi uma aeronave pequena, 2 fileiras de 2, com um corredor único, mas foi bastante confortável. A viagem foi Guarulhos, Panamá, Havana. Como é que foi a experiência no aéreo? Você tem algum comentário? No de ida eu sofri um pouquinho mais, por causa do meu tamanho. Não consegui comprar o assento com conforto quando tentei. Então a gente ficava apertadinho ali, foram 6 horas sofrendo. Foi sofrimento só pra ele não, tá? Sofrimento foi pra ele e pra quem tava de volta, porque ele dorme e ronca muito. Então tava todo mundo lá bravo lá, como era 60% da aeronave era toda nossa e tava todo mundo se conhecendo. Aí tomou conta. Agora o que o Vinícius falou é interessante. Quando você vai comprar, você tem 3 categorias. Você tem a classe executiva, que é maravilhosa,
São 2 assentos muito grandes, 180 graus de assento. Atendimento VIP, né? VIP, maravilhoso. O segundo já é uma classe que eu não me recordo agora, não sei se é econômica, mas é uma classe que tem uma categoria que você paga um pouquinho mais. Eu acho que eu paguei R$350 eu paguei também. por pessoa. Aí você tem uma área um pouco mais espaçosa e você tem um monitor na frente. E eu acho que a alimentação acho que é a mesma. É para todo mundo. É só o assento... A da frente tem diferença. Porque o da frente eu acho que já inclui espumante, essas coisas. Então só o assento é um pouco mais, e aí como eu sou pequenininho, me encaixo em qualquer lugar, mas minha dona é grandona, a gente pegou na frente ali e foi muito confortável. E essa terceira categoria já é um pouco mais apertada. Essa aqui eu não consegui pegar no primeiro voo. Exato. No de retorno eu já peguei. A gente tentou, inclusive, comprar a executiva, mas a executiva estava no valor de 3, 4 mil reais. 4 mil. 4 olhei mil, também. Então ficou meio fora. E a outra ficou 350, estava dentro do bolso ali, a gente adquiriu. Fizemos uma conexão rápida no Panamá. Foi... A gente não curtiu tanto o Panamá no início, né? Mas no retorno a gente conseguiu curtir. Mas, então, assim, foi muito rápido, viu alguns preços ali, algumas coisas. Não deu para descer nem Na nada. volta que a gente conseguiu comprar as coisas que a gente queria. Pois é, foi de verdade. E o voo foi Copa também, que a gente pegou um voo da Copa do Panamá para Havana. Essa aí a gente nem se preocupou muito em assento, todo mundo ficou num assento aleatório. Era um pouco mais curto, mas também acho que era 2 horas e meia, esse foi 3 mais horas tranquilo, de foi viagem, então foi muito tranquilo. Quem pegou 6 horas lá, pegamos um fuso no Panamá de 2 horas e em Cuba um fuso de 1 hora. Chegamos então finalmente em Havana, muito rápido, né? A descida é um aeroporto muito pequeno, então não é um aeroporto daquele grande, é um aeroporto pequeno, simples, não tem algumas lojas no desembarque, coisa muito rápida. E quando a gente saiu, todo aquele grupo de 60 amigos, né? E tinha já, quem organizou essa viagem, eu nem falei no início, foi Kleber da Taípe, compramos através de uma operadora parceira nossa, que é a Cativa, e foi tudo perfeito. E quando chegou lá, a gente já tinha 2 ônibus para a turma, né? E qual foi o impacto que você teve na chegada, né? Em Havana? Os carros antigos, o excesso de carros antigos, você tá... Coisa mais linda do mundo. Aquilo foi impacto. Você tá doido. Todo ônibus antigo também. Apesar de não ter sido o ônibus que a gente foi, mas você chegar naquele local, ver aqueles carros antigos com aquele brilho. Rapaz, aquilo ali foi filme. Assim, eu tava no filme. A gente já sabia que ia encontrar esses carros antigos, mas não sabia que seria tão rápido, né? E tantos. Então, no aeroporto já começou a passar aqueles carros da década de 50, década de 60, passou alguns Fuscas, passou alguns carros um pouco mais modernos. Tinha Mercedes também, a gente via passando, e entramos no ônibus muito confortável, com uma guia de turismo também muito gentil. E ali foi nosso primeiro impacto ali, né? Que a guia chegou, olha, $1 aqui, você vai pagar 120 pesos no na câmbio moeda oficial. E até 350 no câmbio negro. Nós aqui podemos fazer uma troca no valor de 250. Mas eu peço a vocês que façam num valor um pouco menor, que pode ser que vocês queiram pagar as coisas em dólar. Então a moeda, ela tem uma variação muito grande, tem algumas pegadinhas, né? E quem for levar euro é o seguinte, o euro tem o mesmo valor do dólar. Então eu sugiro levar o dólar para poder não desvalorizar o seu euro. E aí foi feita essa primeira troca de 250, né? Alguns já desceram ali, estavam com sede, já comprou uma cervejinha. E aí vai a dica, não tem cerveja gelada, tá? Tem cerveja boa, tem cerveja para... Foram poucos lugares que a gente achou cerveja gelada, foram raríssimos lugares. Tinha uma cerveja lá que nego falava que era maravilhosa, Paranenha, Paranenha, alguma coisa assim, que eu tive no hotel. Agora, que lembra um chopp, né? Exato. Agora a cerveja, não tinha cerveja gelada em lugar nenhum. E ali o pessoal já desceu, já fez uma compra e a gente teve 2 horas de ônibus até Varadeiro. E aí a gente já foi passando por um caminho, primeiro as praias ali, o local, e aí qual foi a impressão que você teve no caminho de Cuba para Varadeiro? Aí foi o primeiro impacto, que eu falo impacto negativo, apesar da viagem para mim ter sido 1000%. A minha viagem, eu quero voltar lá mais outras vezes com meus filhos, tem que ter. Eu quero voltar. Eu me senti, como você comentou uma vez até numa mesa, né? Que sentiu uma diferença, uma energia diferente naquele lugar, e que quer voltar. Mas o meu impacto foi ver os prédios, no caminho, os prédios danificados, que pareciam cidades fantasma. Aquilo foi impactante para mim. Porque a paisagem, a gente está acostumado nas viagens, sempre prestar atenção em paisagem. E todo local turístico que a gente vai, é tudo muito perfeito. Quando eu chegava lá, via aqueles prédios como parecesse que ninguém morasse ali. E depois você via um pingado de pessoa e depois começou a perceber... zona rural também. Tipo assim,
percebi que não tinha muitas plantações, e aí depois eu fui entender por que não tinha plantação, porque lá tem dificuldade de chegar adubo, né? Ah, é? Eu fui descobrir isso depois, que é um local com um grande perfil de área para poder fazer grandes plantações, mas não tem porque o adubo não chega. Mas o primeiro impacto foi esses prédios, muitos prédios no início da estrada, sem reforma, mostrando ferro, com várias roupas penduradas, aqui dali marcou muito. Eu não consegui nem registrar de tão impactante que foi. Eu também, para mim, Eu registrei no final. A primeira impressão que eu tive nessa estrada é numa estrada do interior da Bahia aqui. Né? É um clima muito parecido, a vegetação muito parecida. Tinha coqueiro, tinha um palmar parecido, um sisal. Isso tinha bastante, que era para poder fazer corda. O pessoal utilizava lá para poder fazer a parte de cobertura. Muita gente andando com aquela motinha, com espaço do lado. O capacete lá é um coquinho que eles utilizam. Muita bicicleta, animal na rua. Agora, tudo muito parecido numa estrada, como se fosse daqui para Itabuna, por exemplo, né? Tinha coqueiros, tinha muita palmeira. Que são essas coisas que o comum eu já vejo em qualquer lugar, mas aí que eu vi foi procurar o que era incomum para mim. Exato. Aí eu fui prestar atenção no que era incomum. E esses prédios realmente faz sentido. A gente tinha muita área residencial, mas vazio. E assim, apesar, acho que não sei se era uma segunda-feira, a gente chegou na terça-feira, não foi? Terça, né? Então assim, em movimento. Só que aí quando chegou a parte do litoral, aí foi fantástico. Foi encantador. A cor da água, de longe, já impactava. Parecia que tinha cloro. Parecia piscina. Eu só tinha visto uma água clara daquela no leste europeu. Foi uma viagem que eu fiz com os amigos para a Croácia, Var, naquelas ilhas de Var, Split ali, que eu vi uma água daquele jeito. Mas é assim, muito... É muito chocante. E extensão. Nada... Exato. Porque eu fui para San Andrés, era com a água caribenha também, que é do Caribe, mas era muito curto. Mas não era aquela extensão que tem lá. Que dali você olhar para o fundo e aquela água parecendo um piscinão. Negócio, coisa mais linda. E aí passamos por algumas fábricas, né? Teve uma fábrica da Havana Clube, que é um rum maravilhoso. Eles chamam até de vitamina R de rum, que o rum é fantástico, a gente vai falar um pouco mais na frente do rum. E muito petróleo. Sim. Tinha algumas refinarias ali, não sei se é refinaria, enfim, tinha petróleo. Depois eu tive informação que eles puxavam o petróleo do mar, e por isso que na parte do litoral tem como se fosse umas torneiras, alguma coisa assim, no concreto, né? Eu vi também. O espaço. Depois hoje eles não utilizam, não tiram mais do mapa por causa de poluição e tudo mais, com medo de um vazamento e tudo mais, mas na parte de terra eles ainda tiram e vem alguns chineses ainda, tem uma parceria com a China para poder fazer essa retirada do petróleo. E outra coisa que é muito nítida, o cheiro do petróleo. Enxofre. Né? O enxofre. O cheiro do enxofre. Eles utilizam o enxofre para poder fazer essa, não sei se é uma mistura, não sei como Parece que é uma consequência dessa própria retirada, né? Porque até água de poço mesmo, aqui na região tem um enxofre muito concentrado. Parece que essa própria exploração, ele concentra muito esse enxofre. Quando tem contato com oxigênio, ele exala esse cheiro. E você sente esse cheiro assim? Eu senti forte. Muito forte. Bom, e aí finalmente chegamos, a gente ficou no Iberostar. Eu não me recordo do nome, Iberostar... Iberostar... Mas tinha outro nome lá. Vou lembrar também não. Um Iberostar que tinha lá. Foi um dos primeiros hotéis a ser construído lá. E uma surpresa maravilhosa, a recepcionista chegou, era um grupo de 60, né? Eles levaram para uma sala para poder fazer a distribuição. Mas esse aí é o segundo tempo, porque é o seguinte, eu estou achando que esse nosso programa vai durar mais do que 2. Eu acho que vai ser uns 3 programas, porque a gente acabou de chegar em Varadeiro e aí já foi o primeiro bloco. Pessoal, o primeiro bloco do primeiro programa tá aí, é rapidinho. A gente está aqui no programa Turistando da TV Porto, da Rede Cultura. Daqui a pouco a gente está de volta. Some não. Bom, então de volta ao programa Turistando. Chegamos então no Iberostar, tivemos a recepção, todo mundo numa sala. E aí nessa sala eles chamavam os nomes, né, para poder preencher. Para agilizar o check-in, foi um check-in bem rápido. Bem rápido. Eu só senti, assim, eu não tô acostumado a fazer isso, tá, gente? O meu passaporte em viagem, eu uso uma doleira e não sai para nada. Às vezes eu tomo até banho com o passaporte, eu não largo meu passaporte para nada. Durmo do lado do passaporte, vou no banheiro com o passaporte, não largo. Quando eu chego no local para se hospedar, eu mostro, eles vão lá, faz a cópia e volta. E lá eles pediram passaporte todo mundo. Confesso a você que fiquei muito receoso. Também fiquei. Né? Mas todo mundo tinha feito a entrega, não seria eu que... Tudo bem.
Mas logo em seguida, deu 2 horas depois, eu cheguei lá. Peguei de volta. Meu passaporte. Bom, chegamos todo mundo muito animado no Iberostar. Entramos no apartamento. Qual foi a sua impressão do apartamento que eu já vou falar? Então, era algo muito antigo, né? Apesar de ser uma estrutura muito boa, mas a gente foi muito preparado, né? Da década de 80. Da década de 80. Foi um dos primeiros hotéis de rede construído lá. Tanto que já tem hotéis mais novos que chegaram depois. O que eu senti assim, você via o forro do teto era aquele, parecia um forro com mais de 10 anos, a cama era confortável, o frigobar era antigo, mas tipo assim, de modo geral você via que parecia que tinha um esforço de manter a manutenção daquele lugar de algum jeito. Não me impactou negativamente, porque eu fui preparado para achar algo pior. Sendo bem sincero pra você. Eu achava que por ser o Iberostar, eu achava que seria assim, pô, o Iberostar. Eu fiquei com medo porque eu sei que a manutenção lá é ruim, os produtos não chegam com facilidade. Eu já tinha me informado disso, mas na hora que eu cheguei, eu gostei muito do chuveiro confortável. Eu via que tinha muito mais um esforço de acalentar o nosso conforto do que propriamente o próprio conforto, né? Eu vi o hotel logo quando eu entrei no apartamento. Cama boa, eu gostei da cama e né? do chuveiro. Ar-condicionado fica ligado 24 horas, tá, gente? É uma central, né? Exato. Você tira a chave, bota a chave, ele tá ligado 24 horas. Né? Então, pelo menos assim, pro turista, a energia elétrica ela tem o tempo todo. Já pro morador, à noite... Em alguns lugares, pode né? dar um toque. Olha, onde você passar que tiver o semáforo fechado ou desligado, é porque não tem energia elétrica no lugar. naquela região. E vai ser um apartamento tranquilo, atendimento da recepção, todo mundo fala inglês, fala português, fala espanhol, muito bem. E aí todo mundo muito empolgado foi pra praia. Chegamos no final de tarde lá, né? E eu esqueci de falar, no caminho de Varadeiro pra Cuba, a gente fez uma parada estratégica, tava todo mundo comprando. Meu impacto aí. Pô, foi uma... Porra. E assim, tinha um daiquiri que eles serviam lá com abacaxi. Com um valor meio exorbitante. Né? $20. $20. E de comida só tinha um pão com salame. Tinha um almoço. Só que o almoço demorava para sair, era 60 pessoas. Alguns comeram lá o pão com salame, eu me recusei. E aí o impacto desse pão. Teve um dos turistas que estava com a gente, que aí falou, e esse pão é bom? O cara perguntando se o pão era bom. Não, é um pão bonzinho, é macio. Tem como a gente ver? Aí o cara, que tava fazendo a cobrança com dinheiro numa mão, foi lá dentro e pegou o pão com a mão e falou assim, aqui ó, é macio, você quer ver? Aí deu pão pro outro cara, é macio, eu quero, e devolveu. O cara cortou e botou o salame. Foi fazer o salame. É melhor não Aquilo foi, comer, e depois eu fui entender por que isso, né, que quando ele foi buscar a informação. Lá eles não têm sacolas, não tem plástico, então deixou de ser costume esse tipo de higiene, não que é um povo muito higiênico, você vê que a comida, você sentia que a comida de modo geral é muito legal, mas ele não tem, o próprio pão deles que eles compram é entregue na mão pra eles. Bom. Entendeu? Então, aí foi a gente, isso. Voltando aqui, e aí ficamos nessa bebeção, todo mundo com muita sede, era um all inclusive, então tinha um rum muito bom, um black tie, um rum que eles comercializam muito bem, o Habana Club também tinha, que é um rum bem legal. O mojito não tinha lá, cerveja à vontade, essa Paranama. Que é cerveja local, né? Local, boa. Paranama, você lembrou o nome. Foi direto. E aí, todo mundo ali na praia, o pôr do sol, o pessoal foi na praia logo para ver o pôr do sol. A gente ficou na costa oeste, por ser uma península, um braço, o mar, tem local que o mar fica 750 metros de um lado para o outro. Então você pode ver o nascer do sol no mar e outro correr, depois ver o pôr do sol no mar. Lindíssimo, a cor da água, ninguém entrou na água, mas assim, impecável. Assim, eu nunca tinha visto um pôr do sol com aquele reflexo de água, tem até... É transparente mesmo, eu fiz muito vídeo. Então assim, a produção vai colocar vídeos, vai colocar fotos da viagem durante o nosso... Tem fotos suas bastante também lá dentro do mar. Vai ilustrar muito bem isso. E aí, todo mundo na bebê. A gente nem saiu essa noite, eu acho, né? Não, a gente ficou no hotel. Muito cansado. Então ficou todo mundo bebendo até muito tarde, acabou a cerveja, o cara botou cerveja, acho que eles não esperavam. Não esperava aquele consumo brasileiro. De cerveja, todo mundo com copo térmico e tudo mais. E aí acabou o jantar, quem jantou, depois ele teve um lance de lanche. E na hora do lanche, quem estava no lanche? O pãozinho com salame. Como a gente estava muito cansado e tudo mais, a gente foi pro apartamento, dormimos. No outro dia, a ideia era pegar uma praia, descansar, aproveitar o resort, aproveitar a praia. E a gente fez isso muito bem. Café da manhã, assim, tinha uma variedade muito grande no café da manhã, né? Agora que o vídeo de frutas. Tinha melancia,
muita goiaba, inclusive. Que é da região, né? A goiaba deliciosa. É. Tinha abacaxi, tinha mamão. Mamão duro, todos os dias. A melancia, ela é branca, não tinha o sabor. O abacaxi, às vezes estava bom, às vezes estava verde, mas a goiaba, o cara tem É a goiaba característica lá. Tanto que era o único suco natural do café. Que o resto era feito com xarope ou suco de pó. E o atendimento também, você sentava na mesa, a mulher já colocava, a atendente já colocava já uma água, já pedia se você queria café com leite. E aí você tinha uma variedade de queijo, a manteiga era manteiga mais branca também. E aí tinha duas senhoras fazendo omelete, ovo frito. Bom, ali para mim foi básico, porque meu café da manhã é muito básico. É fruta, ovo Eu acho que, de modo geral, pela dificuldade de ter as coisas lá, foi um café bem servido, né? O pessoal muito atencioso. Foi um café bem servido. Tinha uma variedade de pães. A gente percebe que a gente aqui... Acho que o turista brasileiro era muito exigente, né? A gente que trabalha com hotelaria vê isso. Então, veja assim, se eu pegasse metade dos meus ossos e botasse naquela estrutura, eles iam ficar insatisfeitos com coisas que não é para ficar insatisfeito, que a gente entende politicamente a dificuldade do local. Mas você pega assim, o suco de caju... maravilhoso, aí quando você pegava os outros sucos, era suco artificial. E aquilo impactava, que você sentia o gosto do pó. E aí você falava assim, caramba, se eu servisse pro meu hóspede no Brasil, como é que seria? A gente seria detonado. Tá louco. Então, a gente tem um turismo no Brasil que ele é muito exemplar pro mundo inteiro. É referência pro mundo, na verdade, né? E aí, depois disso tudo, a gente foi pra praia, muito americano. Muito americano, não tinha... E russo? Russo já bastante russo. Inclusive tem bandeiras do Canadá em todos os lugares lá. Vai muito canadense pra lá e acho que eles têm negócio também com o Canadá. Passamos um dia na praia, maravilhoso. Alguns assédios de charuto, e eu não caí nesse assédio ali, né? Porque eu sabia que tinha uma loja na recepção do hotel que poderia... E dos próprios colaboradores, né? Os colaboradores, que faziam. Ofereciam. Não era sério de passante na praia. A praia era bem explosivona. O cara chegou a oferecer pra mim uma caixa de corriba por $75. 25, para quem não conhece, 25. E eu tinha visto caixa lá em alguns lugares por $600 a caixa com 25, né? Mas aí depende muito do tamanho, do número do... Aí eu fui lá, comprei um charutinho e fiquei ali na piscina, fumando charutinho. À noite todo mundo se espalhou para poder jantar. Aí cada um foi para uns restaurantes diferentes. Eu fui pro Terraço, se eu não me engano. Terraço Cuba. A gente foi pro Terraço Cuba. E aí eu fui com um charuto na mão. Olha que grata surpresa. Bom, para quem é um degustador de charuto, é uma maravilha, porque você pode fumar charuto em qualquer lugar. Na recepção do hotel, ninguém fala. Então, como aqui... Quando dentro do restaurante, você tudo. charuto na rua, aqui, já tosse o bico. Lá não, lá eu falei, pô, tô em casa, é a Disney. Cheguei num restaurante com charuto na mão. Falei, ó, vou dar um tempo aqui, porque não dá para fumar o charuto, claro, dentro do restaurante, né? O dono do restaurante estava do lado e falou assim, degusta um bom habano, um tabaco habano. E aí eu fiz um portunhol lá e ele tirou um enrolado sem selo e me deu. E eu falei, ele falou, não, pode fumar dentro do estabelecimento. Foi o primeiro impacto. Sei de Manu. Quando eu entrei, exaustor, ventilador, tá? E uma música maravilhosa, uma mulher, uma morena, alta, grande, tocando a música caribenha maravilhosa. E o brasileiro já começou a soltar os passos ali, pronto. Aí degustamos, eu degustei ali sempre um mojito comi uma lagosta maravilhosa, todo mundo comeu muito bem, saímos de lá, fumamos um charuto lá dentro, nos cantos. O pessoal meio cansado ainda, alguns foram para festa. E eu fui com minha dona para poder descansar. No outro dia a gente foi fazer um rolé em Varadeiro e almoçar no La Bodeguita, que a original fica em Havana. E lá tinha outra opção. Você jantou o que nessa noite? Nessa noite eu peguei uma mariscada. Foi incrível nesse restaurante aí. Frutos do Mar é maravilhoso. Frutos do Mar. Não, Frutos do Mar, assinatura em qualquer lugar. A gastronomia dele, principalmente pro turista, é sensacional. Nossa, você pagou como? Você pagou paguei a primeira noite, eu paguei em pesos. Com banos. E na segunda, que eu fui 2 vezes no restaurante. E na segunda noite eu paguei em dólar. Eu gastei a média... Ó, a gente comeu bem, bebeu bem. Todas as vezes eu peguei uma garrafa de vinho. Foi uma média, vou botar na moeda local, R$700 cada jantar para 2 pessoas. Agora com uma garrafa de vinho. Então, tipo assim, você vai para um restaurante muito bom aqui no Brasil, você gasta mais ou menos isso. Eu lembro que eu não estou lembrado como é que eu paguei essa conta. Não sei se foi eu, se foi Ingrid que pagou, enfim. Mas assim, olha a pegadinha. Você tem que estar na mão pesos e dólar, né? Porque se você chegar lá e ele aceitar dólar e o dólar for 350... Compensa pagar. Compensa você pagar ou em dólar. Mas se o dólar for 120... é melhor você pegar usar os pesos. Os pesos. Então essas pegadinhas você tem que estar alerta. Paguei algumas contas em cartão e não teve IOF, para mim não teve nada. Eu paguei no cartão internacional Inter,
Então, e o débito também, que é um global que a gente utilizou. Bom, no outro dia a gente foi passar o dia No outro dia você foi para um local, eu fui para Eu outro. passei o dia Mas ficou rodando a cidade toda. Aqui dividiu os grupos, né? Exatamente. Dividiu os grupos bastante. Exatamente. Mas aí, por isso que eu tô falando que esse programa ele vai ser para 3 ou 4 programas. A gente está finalizando não só esse bloco, a gente está finalizando esse programa, né? E aí, no próximo programa, Vinícius, a gente vai falar do dia que a gente vai passar. Aí tem coisa pra gente falar, viu? Bastante coisa. Tem mais uma noite de restaurante. Tem. E aí teve uma boate também. Havana Club. E aí teve, o outro dia também teve um passeio de catamarã. Ah, que foi no segundo dia já. Exatamente. Foi no segundo dia que ele fez o passeio. Foi no segundo dia. Foi. Verdade. Então, Por isso que eu tava querendo lembrar aqui, teve alguma coisa que mudou o roteiro aí. Então, vamos encaixar então o passeio de catamarã maravilhoso e também tivemos um passeio em uma gruta e uma... Foi no terceiro dia. E outra gruta com a lagoa. Uma gruta caverna e uma gruta lagoa. Exatamente. Essa aí tem coisa pra contar. Então assim, o Turistando na TV Porto e na Rede Cultura, próximo programa vai ter os passeios opcionais em Varadeiro. Valeu? Some não.